Estou nessa noite. Amém. Abençoa a igreja da paz de Jesus Cristo, amém. Estenda as vossas mãos para cá, aleluia. Feche os olhos. Eu já sinto Deus nesse lugar. Bendito Deus e eterno Pai, ó Deus, meu Senhor, ó Deus que prover o alimento para a tua igreja, ó Deus que prover o instrumento da tua casa, ó Deus, meu Senhor da glória, que tem conduzido o teu servo, ó Deus, meu Senhor da glória, que tem instruído o teu filho, ó Deus, meu Senhor da glória, que tem dado, Senhor, a capacidade a cada dia. Ó Pai, meu querido, meu Senhor, não vou pedir para que ele esteja na mão do Senhor, porque ele já se encontra sobre o poder das tuas mãos. Ó Deus, seja ele, Pai, mais uma vez como instrumento de ti, ó Deus, na profundidade, na revelação da tua palavra, porque a tua palavra vai através do teu instrumento, da vida do teu filho, Pai, seja ela revelada a nós, que seja mel, que seja fel, mas que seja esclarecida, que seja uma palavra introduzida ao nosso interior, para que nós possamos receber e ser alimentado no sal do céu, através do teu filho, para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, igreja. Paz de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 133. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de seus vestidos. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Podem sentar. Hoje o culto é de libertação. E durante um tempo da minha vida, que eu abri esse salmo, num outro contexto, numa outra situação, e vamos chamar de liturgia. A liturgia daquele local começava com esse salmo. E eu quero dizer que eu fui liberto daquele local, onde os irmãos entravam numa cadeia de união e oravam no nome de sei lá quem, porque não se falava em Jesus Cristo nesse local. Não vou citar o local para não criticar, cada um escolhe o seu caminho, mas já que o culto é de libertação, eu fui liberto. E hoje, quando o pastor Anderson falou comigo, leva a palavra, eu falei, eu levo. E aí, eu estava pensando numa coisa e acabou vindo o Salmo 133. E a gente vai falar sobre a unidade e a generosidade na fé que o Salmo 133 ele traz para a gente. Para isso, a gente tem que passar primeiro por um contexto. A gente falou aqui do oleiro, Jeremias 18, desce a casa do oleiro. E a história do povo de Israel, ela é muito cíclica. Ele se aproxima de Deus, ele se afasta de Deus, pede socorro, Deus chega com a provisão, ele se aproxima de Deus. Então, se a gente for em Josué 24, Josué 24 termina com ele relembrando tudo o que aconteceu, com ele falando para um povo que estava descrente, que estava afastado, e ele termina dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse povo então entra na terra prometida. 12 tribos, essas 12 tribos já geram uma divisão no povo, e a gente entra no período dos juízes, um período onde também a gente encontra perda de princípios. A gente trabalha com o reinado de Saul, que não foi um bom rei. Com a morte de Saul começa uma guerra civil. Davi, ele fica responsável pela tribo de Judá, e Esbozete, descendente de Saul, fica responsável por 11 tribos. Por que você está falando isso? Porque muitos anos depois, fruto de guerra, de sangue, acontece a unificação das 12 tribos nas mãos do rei Davi, que passa a ser o rei de Israel. E o que isso tem a ver?
Isso tem a ver que, quando Davi unifica o reinado, a gente tem exatamente esse salmo relatando esse contexto, esse momento. Eles iam para o único local de adoração que voltou a ser Jerusalém, para poder então, com esse reino unificado, adorar, e aí começa a unidade e a generosidade de Deus volta para aquele que é o povo escolhido. E depois, lá quando Paulo entra na história, a gente também faz parte dessa graça, porque Deus, glórias a ele, veio para todos. Posteriormente, com esse reino unificado, passa para Salomão. Então eu quero que você tenha um contexto em mente que é um povo destruído, dividido, unificado, volta a adorar o único Deus, único e verdadeiro. E esse povo, então, com esse salmo, ele chegava para a adoração. O que então a gente tem de importante? A gente vai falar hoje da unidade desse povo e da generosidade. A primeira coisa que eu queria que você colocasse no seu coração é o seguinte: a unidade fortalece nossa caminhada cristã. E a generosidade é o combustível que faz a obra de Deus prosperar na nossa vida, na terra, até a eternidade. Então, a unidade fortalece nossa caminhada cristã e a generosidade é o combustível que faz a obra de Deus prosperar na nossa vida, na terra, até a eternidade. No outro lugar onde eu li esse salmo, quando eu vi que era incompatível com a nova vida que eu tinha, de Romanos 12, 2, eu realmente sofri uma metanoia. Eles falaram o seguinte: uma vez isso, sempre isso. Você vai ficar adormecido. E eu virei e falei: pô, vocês podem me adormecer o resto da vida, se quiser vir até meu quarto para a parede, manda me matar, voltando lá para a época da Revolução Francesa, mas agora eu sou de Cristo. E é engraçado que num lugar onde não se fala em religião nem nada, eles abrem a palavra e começam sempre com o Salmo. Por quê? Porque eles usam o Salmo 133 como um exemplo de fraternidade que une os irmãos. Aqui é um pouquinho mais profundo. O Salmo 133, ele vai dizer para a gente uma coisa que eu vou começar, mas que eu resumi mais ou menos assim: quando realmente entendemos o significado da nossa existência e os propósitos de Deus para a sua igreja na face da terra, é que compreendemos que, sozinhos, diante dos planos de Deus, pouco ou quase nada podemos. Ainda que a gente ache que é capaz, que está fazendo muito, que chegou num lugar maravilhoso, quando a gente olha para a grandiosidade de Deus e reconhece a nossa significância, a gente entende que tudo que eu conquistei pelo meu braço, pela minha força sozinho, é nada diante dos planos de Deus. Então, eu volto a dizer, sozinhos, diante dos planos de Deus, pouco podemos. Até o muito que achamos que fazemos é nada diante dos planos de Deus. Juntos somos mais fortes, verdade. Mas somente em Cristo Jesus realizamos o impossível. Realizamos aquilo que foi desenhado por Deus para as nossas vidas e para as nossas existências. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês, e a gente agora vai entrar em cada versículo do Salmo, é a beleza da unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que legal. Quando ele fala isso, da unidade, eu pergunto para a igreja: nós somos o corpo de Cristo. Nós vivemos em verdadeira união? Nós somos uma unidade que agrada ao Senhor? Nós caminhamos juntos de acordo com os propósitos de Deus para a sua igreja na face da terra? Quando ele fala, ó, quão bom que os irmãos vivam em união, ele vai desenrolar no Salmo uma sequência de coisas importantes, que a gente vai falar delas. Mas a primeira que eu queria que você tivesse em mente é o seguinte: está lá em Romanos 12, 8. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não se usais sábios em vós mesmos. Eu prefiro uma versão mais light, menos culta, vou chamar assim. Ela mais simples. Ela está no livro. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam ambiciosos de grandeza. Acomodem-se às coisas modestas. Não se julguem sabendo mais do que na verdade sabem.
Quando ele fala, Davi, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele pega uma forma de adjetivar algo que a gente pode resumir como: essa unidade requer simplicidade, ela requer pureza de coração, ela requer renúncia, dedicação, resiliência e muito amor. Requer, e isso é importante, o compartilhamento das dificuldades e das bênçãos, dons e talentos. Somente quando a gente começa a compartilhar as dificuldades, a gente entende a importância de estar no corpo de Cristo. E como esse corpo de Cristo, quando verdadeiro, quando realmente unidade, pode nos salvar daquelas dores que a gente já conversou, em outras palavras, que a gente tem, que são aquelas dores que angustiam a nossa alma, que nos deixam vazios. Davi pega um povo quebrado e um povo que finalmente foi unificado e que agora vai glorificar o Senhor, porque ele realmente vive a unidade. Quando a gente pega e a gente segue um pouquinho mais no Salmo 133 e vai para o versículo 2, ele diz que essa unidade, e agora é maravilhoso, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Eu adoro quando ele bota a orla, tem gente que fala gola. É a orla dos seus vestidos. É o azeite mais precioso, feito com 4 especiarias, que exala um perfume, que é uma delícia, um aroma. E quando você fala isso, parece que ele está remetendo para algo que é precioso, cheiroso. Não. É algo que era destinado aos sacerdotes, mas que é unidade. Desce pela cabeça, passa pela barba, entra no vestido e vai na orla, que é a borda da túnica, na orla dos pés. Aqui a gente tem o exemplo da unidade no sacerdote. Essa unidade da igreja, essa unidade de algo mais precioso que existe naquela época, destinada ao sacerdote que reveste toda a pessoa. Então Davi usa, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Aleluia. Ele compara a algo precioso. Igreja, nós somos dignos dessa unção? 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, dois irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu olho, e não volto a dizer, eu tenho tido uma preocupação muito grande, que parece que eu sou um cara amargurado, eu venho sempre dando uma palavra pesada. Mas assim, o mundo de 2 Timóteo, ele pega pesado lá em 2 Timóteo 3, que é o mundo mau, o mundo ganancioso, ambicioso, o mundo que a gente vive. Eu ainda sou aquele cara que me incomoda quando na frente não colocam seta porque vão entrar. Eu ainda sou aquele cara que acha errado quando o cara atravessa a rua em qualquer lugar. Eu sou o cara que estou ficando velho, cri-cri, mas na verdade eu sou o cara que o pessoal diz que é chato diante das coisas erradas do mundão. Quando tem uma inversão total de valores. Mas eu sou o cara mais chato ainda quando eu olho para a nossa igreja e pergunto, aqui eu sei que não acontece isso nem na CBI, mas vamos falar de outras igrejas, fofocas, olhares, bocas, atitudes que não edificam. Sabe, quando a irmã chega no culto e a pessoa assim... Eu sei que isso não acontece nem aqui, nem na CBI. Fofoca, aquela fofoquinha que a gente acha que não vai ter problema nenhum, você vê lá que é. Mas o principal para mim não é nem isso. Isso aqui, eu digo o seguinte, faz parte da nossa imperfeição e a gente vem lutando contra isso. É verdade. Mas e quando a gente fala das máscaras? Da pessoa que no átrio, parece que ela sofre um choque, ela vem, aí passa ali pela porta, pela visão. Ô irmão, a paz do Senhor. A paz. Aí na hora que sai,
E eu me coloco nisso. Não com esse peso que eu escrevi aqui. Porque eu estou num caminho. Eu me coloco como imperfeito. Mas eu escrevi uma coisa que, depois lendo, eu falei, pô, ficou bonito. Que é, e com certeza veio, Cristo não precisa de personagens para realizar a sua obra. Precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a viver a plenitude do Evangelho da cruz. Ficou bacana. Não, me tocou, porque assim eu vou ler de novo. Cristo não precisa de personagens para realizar a sua obra. Precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a viver a plenitude do Evangelho da cruz. Então essa unidade que a gente busca é essa unidade de plenitude, essa unidade do óleo perfumado. E é a unidade que continua, e aqui é mais lindo ainda, com o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A gente que é limitado e burro, a gente, assim, não é falar burro não, mas que a gente que é limitado e ignorante, a gente ignorante no sentido de, no burro não tem capacidade, eu vou conseguir estudar, vou me aprimorar e vou aprender. Mas assim, eu tenho os neurônios, que qualquer um tem, a gente foi criado para aprender. Mas a gente pode ser ignorante. Eu não tinha a menor noção de onde era Hermon, de onde era Sião, como é que ficava e o que isso queria dizer. E olha só, me surpreendi quando eu soube o seguinte: um está ao norte, Hermon, o outro está ao sul. Um tem os seus picos quase todos cobertos de neve o tempo todo. Seria a Síria hoje. E tem água, poças ou lagos naturais embaixo. Quando o sol bate, sobe, faz o orvalho. E esse orvalho chega em Sião. Ele de novo não está mostrando a grandeza, ele está mostrando a unidade de algo que nasce no norte e vai até o sul. E aí a gente vem para a gente, ele compara isso mostrando o simbolismo da fertilidade, da bênção. Quando vivemos em união, nós experimentamos esse milagre. O vento trazendo orvalho, essa unidade. Meu Deus, aleluia. E aí eu te pergunto, quais bênçãos que você já recebeu hoje? Várias. Eu tenho certeza que tu consegue lembrar de várias. Estar aqui, ter acordado, a última refeição que tu fez, o café da manhã trocando uma ideia com amigos, que foi maravilhoso. Isso é tranquilo. Algumas pessoas não conseguem reconhecer as bênçãos que elas recebem. Entra no cotidiano, entra no modo modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele esquece que ele acordou, é bênção. Ele esquece que ele está respirando, é bênção. Ele esquece que ele tem as pernas, é bênção. Tem os braços que enxerga. A gente esquece isso. Mas eu vou fazer uma pergunta mais difícil para a gente. Quais as bênçãos que você fez circular sendo instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Não vou nem dizer hoje não. Lembra aí, há 2 dias atrás, há uma semana, há 15 dias, há 20 dias, há um mês. Qual a lembrança que você tem de uma bênção que Deus te usou e você foi instrumento e você foi usado e modificou a vida de alguém? Deus da glória, aleluia. Por último aqui nesse tópico, quando foi a última vez que você agradeceu, e eu me coloco junto, o privilégio de estar junto com irmãos, aprimorando a caminhada de fé e ligando aqui na terra o que gostaria de ver, segundo a vontade do soberano Deus, ligado no céu? Lá em Mateus 18, 20, Jesus afirma que, quando 2 ou mais, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha o privilégio que a unidade traz. Quando a gente está em unidade, eu botei aqui, ó, somente a unidade dos irmãos possibilita o abrir desta porta da oração com Cristo. A gente vai para o secreto e a gente tem intimidade com o Pai, a gente ora e tal, e a gente Deus. Samuel Mariano tem uma passagem legal que foi um louvor que ele fez, que ele diz que foi um louvor que ele falou, fez coisa de menino. Depois de tanto tempo de crente, ele bota uma cadeira, falou, hoje Deus vai falar comigo. Botou uma cadeira na frente dele, sentou na cadeira
e ficou ali esperando Deus, não sei o que, a madrugada inteira. Cansado de esperar que Deus não aparecia, ele falou, vai levantar. Quando vai levantar, Deus chegou e mandou para ele um dos melhores louvores que ele tem, muito bacana e tal, que diz que ele, na verdade, se afastou de Deus. Deus fala com a gente o tempo todo. O Deus é um Deus de confusão no sentido de ele pega a gente para a gente confundir os outros, que as coisas do Evangelho elas são coisas que, para quem não conhece o Evangelho, são coisas de maluco, de louco, coisas insanas. Mas ele é um Deus real, verdadeiro, é um Deus que tudo pode e tal. Então assim, não tem loucura na cabeça de Deus, os planos dele são perfeitos. Não poderia o grande design, o arquiteto, o Deus soberano que criou, que mandou o Filho para morrer por nós, não ter propósito para a nossa vida. E ele abre aqui um canal que é onde 2, 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. Só a unidade que traz isso. Porque verdadeiramente, se a gente estiver unido, a gente está verdadeiramente com Cristo Jesus presente. Nesse outro local que eu estou falando, que pega o Salmo 133, no final a gente faz, eles fazem, aí eu fazia uma roda e uma cadeia de união para orar em nome de um Deus que não é Jesus Cristo. Um Deus. E se você quiser fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, e foi por isso que eu saí, não. Aqui a gente tem que respeitar os deuses de todo mundo. Não quer dizer que se o cara do meu lado tiver como Deus Baal, eu tenho que estar concordando o coração com ele. A gente não pode pegar um salmo da Bíblia e descaracterizar ele dentro de uma interpretação lógica sistemática de um contexto. Então, o privilégio que a unidade traz é a gente poder usar a chamada oração em concordância, em que 2 ou 3 se reúnem com a presença de Deus, né? Vamos falar do Espírito Santo, em nome de Jesus, intercedendo por nós. Aleluia. Por último, ligado a isso, a gente fala da generosidade do corpo de Cristo, porque essa unidade, ela também provoca a generosidade. E aí a gente tem lá, eu peguei, não está exatamente no Salmo 133, mas eu peguei como versículo base, 2 Coríntios 9, 7, que diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Desde a igreja primitiva de Atos 2, a gente vê que eles sentavam em união, estudavam a palavra, compartilhavam o pão, dividiam seus patrimônios e se ajudavam. Eu não sei, sempre que a gente toca nesse assunto, a gente diz que a última coisa que se converte no crente de verdade é o bolso. E a gente tem um medo de falar de dinheiro. A gente tem um receio de vir para o púlpito e usar o púlpito para falar. A gente tem conta de luz para pagar. A gente vai fazer uma brincadeira, mas o púlpito é sério, tentou não brincar. A gente vai começar no escuro, acendendo uma vela e falando: hoje a gente vai pregar aqui na escuridão e vamos trazer luz. Para a gente ver que a gente tem um conforto que é dado por Deus. A gente confia, a gente sabe que Jeová Jireh vai chegar com a provisão, mas a unidade requer também essa generosidade entre a gente. E assim, não se trata de dinheiro. A generosidade, porque assim, todo mundo concorda que Deus vai fazer o que está no plano dele. Todo mundo concorda que não é meu dízimo, a minha oferta que vai mudar o plano de Deus. Pelo contrário, é um exercício de liberalidade que faz com que eu entenda o seguinte: se eu tiver uma gestão legal, entendendo que a partir do mês que vem, Deus, me dá só esse mês que minhas contas estão apertadas, vamos fazer dessa forma, me dá esse mês. Mas a partir do mês que vem eu vou entender que eu vou ganhar 10% a menos. E eu vou devolver, porque os 100 são teus, eu estou ficando com 90% do que é teu. Eu vou me coordenar. Estou 2 dias a pé para o trabalho, eu não vou fazer um lanche, eu não vou almoçar fora, vou levar uma marmita, mas eu vou me preparar para devolver o que é teu. E vou me estruturar num exercício de liberdade daquilo que me aprisiona, porque mamão me aprisiona. Porque o dinheiro é importante para mim, mas não é só dinheiro. O meu tempo, meus dons, meus talentos. Deus não precisa de nós. A gente tem um privilégio. E aí eu botei aqui. Eu tenho o privilégio, como servo fiel, como amigo e filho, co-herdeiro com Cristo, e por ser nova criatura,
vivendo a metanoia de Romanos 12, eu tenho o privilégio de poder colaborar com tudo isso. Sempre para a honra e glória de Deus, vivendo e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aí mais uma pergunta para a gente. Você tem usado os seus dons, talentos, tempo, recursos financeiros, sim, para auxiliar na realização dos propósitos e atividades da Igreja de Cristo? E assim, o dinheiro não supre o privilégio de ser um servo. Eita glória. Em João 15, ele fala: já não vos chamo mais de servos, chamo de amigos. Um novo mandamento vos dou, também em João 13 agora, que ameis uns aos outros como eu, Jesus, vos amo. Então lá em Mateus, o grande mandamento de amará o teu Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo, para os discípulos e para nós que somos salvos, nós temos que espelhar esse amor de Cristo, porque é esse amor que vence, esse amor que converte, esse amor que consola, esse amor que testifica o que Jesus fez por nós. Então, na hora que a gente olha para cá, não adianta o cara chegar e botou uma oferta, botou uma moeda, se não foi de coração, se não foi algo que realmente ele acredita que ele está devolvendo para algo que vai acontecer, ele não exercitou nada. Ele é um fariseu, ele veio aqui, fez uma liturgia e está tentando comprar pelas obras o espaço. Não, você é salvo pela fé para as obras. Você não é salvo pelas obras. Você é salvo pela fé para as obras. O devolver o dízimo, o prestar culto, faz parte desse processo de santidade que a gente entra. Mas será que um cara que pega e paga os 10% dele e que é advogado, não poderia estar fazendo 2 horas, 3 horas de voluntário no atendimento jurídico, já que ele tem essa habilidade? Não digo nem dom. Será, Tatiana, que assim, tu pode algum dia se achar no direito de não ter a oportunidade e cantar para a gente? Imagina um passarinho sair de casa: hoje eu não vou, hoje eu não quero. Pode, irmão. Entendeu? Porque tem dons e talentos que são presentes de Deus. Agora, fica aí o mistério. Se eu tenho esse dom, esse talento, eu recebo isso, e eu me achei exercendo isso, para que eu vou inventar moda de fazer outra coisa? Aí entra, já estou me desviando aqui do que eu ia falar, mas assim, aí entra uma outra coisa que é o receio e o medo do vai dar certo. Eu sei que eu tenho esse dom, eu estou me achando nesse dom. Mas, pô, cara, eu vou ganhar R$2.000 o resto da vida fazendo isso, eu não morrer. Tu acabou de jogar fora tudo o que a gente conversa a respeito de Deus. Jeová Jireh vai chegar com a provisão na noite. Jesus, aleluia. E buraco no dom, buraco no talento, faz isso. Agora, dentro da igreja, sim, a pastora André falou hoje, não existe diferença do mundo secular, não existe, a gente é o mesmo. Senão, máscara. Ó, que eu sou cantora, lá não, lá eu vou ser médica. É o teu dom, é o teu talento, é o que tu gosta, faz. Eu, ano que vem, estou parando de advogar. Tu é maluco? Parei. Na verdade, eu estou parando esse ano. Tem 3, 4 pendências que eu vou resolver e não quero pegar mais. Mas por quê? Não dá dinheiro? Dá. Mas não se trata de dinheiro. Se trata de fazer aquilo que eu me encontrei, que me traz uma bênção constante e que eu acredito que ele não pode ser maluco. Eu posso ficar maluco com as coisas que ele faz, que são coisas que deixam às vezes a gente doido. Eu posso, mas ele não é. Se ele me colocou nesse caminho, está acontecendo e está tendo resposta, essa experiência é muito boa. E aí, a gente já parte para a conclusão, que é, todos os dias eu tenho contato com pessoas lá no núcleo social e tal, ou situações, todos os dias. Ou chega no meu telefone, ou eu tenho contato mesmo com a pessoa que noticia um envolvimento com o que eu vou chamar de miséria. Uma miséria física, o cara não tem o que comer. Hoje o Carlos, venezuelano, que está lá na página, tal, que está sempre ajudando a gente, pediu mais pano de chão que a gente está dando para ele vender e tentar trabalhar.
e disse: Bézia, meu aluguel é dia 11. Desculpa, eu não vou ter como pagar. Ela falou: mas hoje é dia 2. O Deus que tu acredita é o mesmo Deus que eu acredito? Calma, vai amanhã, vai no domingo lá na igreja, a gente vai conversar. Segunda-feira a gente vai falar com o Wander para ver se tem mais pano de chão. Dia 11 ainda falta muito tempo. Quase que eu falei: tu não sabe nem se tu vai estar vivo até dia 11, só vou estar. Calma. A cada dia basta o seu próprio mal. Mas é esse cara não tem que comer. Tem as mazelas emocionais, que a pior delas é a silenciosa para alguns, porque o cara que tem a mazela emocional, mas ele chega e fala: amigo, estou a ponto de cometer uma loucura, matar minha sogra, não aguento mais. Ele externa a dor. E o cara que não externa a dor? Como é que pode um líder de uma igreja nos Estados Unidos, que dá curso de liderança, receber uma equipe, a equipe aplaudir, a equipe ficar maravilhada com o cara dá uma palestra sobre suicídio, 2 anos depois, lá com a equipe lá fazendo a reciclagem, o cara se mata, se suicida. Pastor dá curso sobre isso. Uma mazela silenciosa. E a outra? O espiritual, que às vezes até se confunde com os outros dois. Às vezes a mazela espiritual ou o problema espiritual atinge o lado emocional com certeza e atinge o lado físico. Tem pessoas que se cortam, não sabem por que estão se cortando. Então, esse tem sido o meu dia a dia, o meu cotidiano. Claro que não só disso. Essas pessoas, elas estão afastadas da essência divina que foi plantada no momento de sua criação. Que cada vez mais, eu entendo, está sendo. Pessoas tão afastadas da essência divina que foi plantada no momento de sua criação que, cada vez mais, eu entendo a nossa missão como corpo de Cristo. E eu confesso que isso não me envaidece, me assusta muito a nossa responsabilidade enquanto grande comissão é enorme. Então, a unidade que a gente começou a falar no Salmo 133, ela faz com que nós entendamos a importância de estarmos juntos como corpo de Cristo. Ela faz com que nós entendamos o dever que nós temos de ser generosos com os nossos dons, nossos talentos, para mover esse corpo em unidade. E, quando a gente vai para a vida real, a gente encontra pessoas em miséria física, emocional e espiritual. E essas pessoas, olha que loucura, elas mostram para mim, e eu acredito que mostrem para vocês também, a necessidade que existe, como elas se afastaram do plano espiritual de Deus para elas, porque elas têm a semente da perfeição nelas, porque elas são imagem e semelhança do Criador. São essas pessoas que justificam hoje a minha existência. Eu hoje estou dormindo pensando: como é que eu vou arrumar pano de chão para o Carlos vender na semana que vem? Estou pensando: sábado eu vou embora, não venho no culto domingo, porque tenho que arrecadar dinheiro, porque é o primeiro domingo do mês, dia de ser, com o pessoal da igreja para comprar cesta. Então, assim, essas mazelas fazem com que nós, que temos o amor de Cristo, temos a obrigação de pensar como que a gente, como grande comissão, como sacerdócio real, vamos resolver o problema e o vazio existencial dessas pessoas. Isso me assusta, essa responsabilidade, ela é grande, ela é enorme. Agora, filho, aqui bateu forte. Vou perder alguns amigos. Aqui não. Na live, quando eu pegar o vídeo e publicar, eu vou ser censurado. Mas olha só, esse primeiro susto é o susto da responsabilidade que a gente tem. Esse é legal. É como o soldado que recebe a missão: ó, tu vai para a guerra amanhã. O cara não dorme de noite, ele fica pensando e tal, vê o plano 10 vezes. Esse está tranquilo agora. Mas me assusta mais ainda encontrar tais pessoas afastadas da essência divina no espaço compartilhado chamado igreja, reino, que representa o corpo de Cristo. Pessoas, irmãos, que se tornaram insensíveis a tal percepção, a de que existe muita gente precisando conhecer e viver as boas novas. Se apresentam como cristãos, frequentam os bancos da igreja,
Alguns ocupam cargos, lideram equipes, pregam de púlpitos aveludados, mas na verdade estão com o coração endurecido e fechado. Perderam a marcha da sua caminhada com Cristo. Não têm mais unidade com o corpo e seguem vagando com seus vazios existenciais, preenchidos apenas por suas próprias certezas, egoísmo e arrogância espiritual. As mazelas do mundo são a centelha que despertam no meu coração o desejo de resolver esses problemas. Eu te diria que é o oxigênio que me motiva a respirar todo dia com uma missão, como um soldado de Cristo que todos nós somos. Isso não me assusta no sentido de, pô, isso existe? Existe. Porque a palavra diz que no fim dos tempos seria desse jeito. Me assusta a responsabilidade de a todo momento não me achar capaz para cumprir aquilo que Deus tem trazido como missão. E só piora. Parece que o primeiro bêbado é igual o Grêmio, jogou água e multiplica. Então, meu irmão, te salvou, botou água nele, a gente nem pode. Ainda bem que não é católico. Se fosse católico bem dizer, você se multiplicava. Primeiro vem, e todo mundo fala isso, o primeiro vem receber luz, vai começar a aparecer um monte de gente precisando de luz e vinho. Então só aumenta. Essa responsabilidade me assusta, mas eu assumo. Mas me assusta mais ainda pegar uma pessoa do meu lado, líder, e que pela arrogância, ou algum familiar, pela arrogância, pela cegueira espiritual, ele é capaz de debater contigo. A igreja não precisa de uma reforma. Eu sei, cara, mas a gente é reforma, não é assim, a igreja é fogo, não sei lá. Não é, a gente é a igreja, é a gente. Não é, vocês não querem fazer nada, não sei o que e tal. Mas eles somos nós. Mas é fogo, a gente vai tentar mudar. E não, parece que tá assim, o cara está numa cegueira espiritual. Ele conhece a palavra, ele viveu a palavra e ele perdeu o primeiro amor. E a gente vai encontrar isso lá em Apocalipse também. Volta. Então, assim, eu não estou de maneira nenhuma mandando recado. Eu até botei aqui grifado azul, não estou mandando recado, não. De coração, pela misericórdia de Deus. Eu creio que tem solução. Quando a gente pega o Salmo 133 e vê a beleza de um povo restaurado, em unidade, como foi uma época que mais prosperou. Quando a gente pega Jeremias 18, que foi cantado hoje aqui, desce a casa do olheiro, e você vai ver o que eu vou fazer com esse povo. Vou destruir, porque eu, não é o barro que diz como é que eu faço, sou eu que digo como vai ser. E quando você se coloca ali e fica duro, vai ser quebrado, vai ser decantado, vai passar por um processo de purificação muito amplo. São 7 os estágios de purificação do barro. Agora, quando você entra ali, fica um pouquinho duro e deixa ministrar água, e você fica flexível nas mãos do oleiro, você fica reconstruído, que também foi louvor cantado. Então hoje eu queria, nesse momento, fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas assim, queria pedir que a igreja ficasse de pé, queria pedir para você que está na live, que você também, quando estiver assistindo esse vídeo, colocasse a mão no teu coração, e eu vou fazer uma oração para a gente, para mim, para todos nós. Uma oração no sentido de que a gente tenha força para quem está no caminho continuar, para que a gente tenha força para quem se desviou, para quem está desanimado, desmotivado, restaurar e se ressignificar. E para mim, o mais importante, para aqueles que vão receber esse vídeo de alguma forma, que a gente vai conversar, que eles entendam que não existe lição de moral aqui, não existe nada disso. Existe a intenção de alguém que um dia, numa roda, fez uma prece para o grande arquiteto do universo. E não existe grande arquiteto do universo, meus amigos da maçonaria que me desculpem. Só existe um único Deus, suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. E quando a gente renasce em Cristo Jesus, a gente entende isso. Então eu vou orar também por eles, porque fazem um trabalho bacana, mas um trabalho fraternal. Não é um trabalho como esse. Porque esse trabalho que a gente faz, essa atividade, ela resgata almas para o reino e ela salva almas para a eternidade. Então vamos nós. Senhor, te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Tua palavra foi aberta, foi ministrada primeiro em mim, no meu coração. E eu rogo que meus irmãos tenham entendido essa mensagem, peguem alguma coisa proveitosa nessa mensagem e que ela sirva, Pai, primeiro, de refrigério para aqueles que estão no caminho, que tenham a certeza de que é o caminho correto
empoderados por Cristo para resgatar almas para Jesus, para o reino, Pai. Essa é a nossa missão, assim nós somos a grande comissão. Ir, pregar o Evangelho sem cessar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que seja um refrigério para aqueles soldados, para aqueles servos fiéis, que eles possam estar multiplicando a 30%, 60% e 100%, Pai. Que essa palavra também, Pai, encontre as pessoas que ainda não têm a Tua verdade, que ela encontre as pessoas que ainda querem buscar, estão sedentas pela Tua palavra, assim como a pastora Andréa falou, que nós possamos ser o sal, despertando uma curiosidade espiritual que preencha o vazio existencial de cada uma dessas pessoas, Pai. Que essas palavras penetrem agora corações endurecidos, corações que não Te conhecem, corações que precisam de libertação, Pai, corações que precisam ser salvos, corações que precisam ser curados, Pai. É o nosso desejo. Por fim, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, dando discernimento, sabedoria, para que nós possamos crescer em unidade, crescer como corpo de Cristo, que nós possamos levar a boa obra até o fim dos nossos dias, Pai. Na certeza de que, no final, encontraremos o abraço carinhoso do Teu Filho Jesus Cristo, que já intercedeu por nós, que morreu por nós, o sangue derramado nos purificou, que Ele possa nos receber. E até esse dia, que Teu Espírito Santo continue presente, Pai. Que Ele não se afaste em nenhum momento de nós, de nossos familiares, de nossas famílias e da unidade da Tua igreja na face da terra. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Obrigado, igreja. Amém. Louvado seja o nome